Olá, galerinha da Associação de Moradores de Rancho Fundo. Aqui quem fala é o professor Leonardo, professor de futebol. Como sempre, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares, que vocês possam estar passando por esse momento tão difícil, né? Da melhor forma possível. Infelizmente, a gente ainda está vivendo esse período pandêmico, o que nos impede de realizar as nossas aulas presenciais. Mas nem por isso nós vamos deixar de realizar as nossas atividades. Na semana passada, nós iniciamos um conteúdo falando sobre a história dos principais clubes de futebol do estado do Rio de Janeiro. E nós vamos falar de 4 clubes, né? O Botafogo, que foi o clube que nós falamos na semana passada, que nós conhecemos um pouco da história. Hoje vamos falar do Flamengo e na próxima semana Fluminense e na semana seguinte Vasco. Por que essa sequência? Peguei os clubes em ordem alfabética. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Clube de Regatas Flamengo, time aí que a maioria dos alunos torcem, né? Quando eu chego lá no treino e tem jogo do Flamengo no dia anterior e o Flamengo ganhou, os alunos nem deixam eu descer do carro, já viu, professor, o jogo do Flamengo, tá, aquela coisa toda, né? A galera gosta muito de estar acompanhando as equipes e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do clube que alguns alunos do espaço torcem, que é importante a gente também tá tentando associar aquilo que a gente gosta e entender que não é só simplesmente um jogo, tem toda uma história por trás e é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso. E hoje eu vou trazer aqui um pouco da história do Flamengo, né? Como que ele surgiu, os principais títulos que o Flamengo conquistou, falar um pouquinho dessa fase que ele vive atualmente, né? Alguns dos principais atletas também. Então, tudo começou no Flamengo no ano de 1895, mas não com o futebol. Por incrível que pareça, igual lá o Botafogo, que nós vimos na semana passada, tudo começou no remo, um esporte muito popular na época, né? Que era praticado nas praias de Flamengo e Botafogo. Alguns amigos e moradores da região, eles decidiram criar um grupo de regatas para competir e batizaram esse clube de Clube de Regatas Flamengo, nome oficial do time de futebol, usando um uniforme vermelho e preto, ou como muitas pessoas dizem, né, rubro-negro. E no ano de 1902, né, o Flamengo, né, o futebol, aliás, ele já estava se tornando popular no estado do Rio de Janeiro. E os atletas do Clube de Regatas do Flamengo, eles remavam pela manhã e jogavam futebol à tarde pelo Clube Fluminense. O Fluminense já tinha uma equipe de futebol, né, e os atletas do Clube de Regatas do Flamengo, eles jogavam nessa equipe do Fluminense. Porém, e essa prática, né, ela seguiu por alguns anos, né, até que no ano de 1912, depois de uma discussão interna, alguns jogadores do Fluminense abandonaram o clube e criaram um time de futebol do Flamengo, que virou o seu grande rival, né? Há pouco tempo nós tivemos aí, nesse ano de 2021, algumas semanas atrás, uma final de um campeonato estadual entre Flamengo e Fluminense. Então, quando houve esse atrito lá entre alguns atletas do Fluminense, eles saíram lá do Fluminense e começaram a jogar futebol pelo Flamengo, né? E no ano de 1902, né, e isso tudo ocorreu, né, toda essa transformação aí a partir do ano de 1902, quando o futebol começou a se popularizar aqui no estado do Rio de Janeiro, e no ano de 1912 ocorreu esse problema interno entre alguns jogadores e
eles formaram uma equipe de futebol para representar o Flamengo. E 2 anos depois da sua criação, o Flamengo já conseguiu conquistar o seu primeiro título. Ele foi campeão do Campeonato Carioca. E daí em diante foram várias conquistas. E eu trouxe aqui para vocês algumas das principais conquistas do Flamengo, que vive um dos seus melhores momentos da história, né? Isso do ano de 2020 para cá, né? O Flamengo ele foi campeão, aliás, de 2019 para cá, ele foi campeão brasileiro em 2019, foi campeão brasileiro em 2020, teve a conquista da Libertadores no ano de 2019, então ele está vivendo um dos melhores momentos, né, da sua história com essas conquistas recentes. Porém, antes disso, o Flamengo já havia conquistado diversos títulos e eu trouxe os principais aqui para vocês. Ele tem o Mundial de Clubes, que ele ganhou no ano de 1981, mesmo ano que ele ganhou a sua primeira Libertadores da América. Ele tem 2, uma no ano de 81 e a outra no ano de 2019, mais recente, que vocês devem ter acompanhado. O Flamengo também foi campeão da Copa Mercosul de 1999 e também da Recopa Sul-Americana, ano passado, que é uma competição que o campeão da Libertadores enfrenta o campeão da Copa Sul-Americana. E o Flamengo foi campeão desse torneio, né? Desse jogo, né? Que é um jogo único entre os campeões, entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. O Flamengo ele tem 7 títulos de campeão brasileiro, né? O de 2007 não, são 8 títulos, né? Que ele tem o de 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. O Flamengo é o atual campeão brasileiro. Ele tem 3 Copas do Brasil, a do ano de 90, de 2006 e 2013. A do ano de 1990 ele foi campeão invicto, né? Ele também tem uma Supercopa do Brasil, que ele ganhou no ano de 2020. E esse título, né, se eu não me engano, ele ganhou até agora também, em 2021. É um título que se enfrenta, né, o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Aí tem ali, esse ano foi Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo ganhou, se eu não me engano, até nos pênaltis. Então são 2 títulos, né, dessa Supercopa do Brasil. Tem também o torneio Rio-São Paulo, que ele já conquistou, além, né, dos campeonatos cariocas. Ao todo, o Flamengo tem 37 títulos do campeonato carioca. E o Flamengo ele tem diversos jogadores, né, que passaram pelo clube, muitos ainda estão, porque, como eu falei, a história recente do Flamengo ela é muito vencedora, então tem ídolos da torcida que estão jogando no momento, mas quando se fala de Flamengo, tem diversos jogadores que são lembrados. Entre eles, o mais lembrado pelos flamenguistas é o Zico, né? E falam que é impossível falar sobre o Flamengo e não falar do Zico, conhecido, Arthur Antunes Coimbra, né? Que apelidaram ele de Zico, que é o maior e mais importante jogador da história do Flamengo. O Zico, ele foi um jogador tão marcante para o Flamengo que no período de 78 a 83, o Flamengo ficou conhecido como o Flamengo da era Zico, né? E além de todos os campeonatos que o Flamengo venceu nesse período, em que o Zico estava participando da sua equipe, o time também estabeleceu um recorde imbatível até os dias de hoje, com 52 vitórias consecutivas, tá? E o Zico é considerado um dos maiores batedores de falta do futebol brasileiro. Se você perguntar para um flamenguista, o flamenguista vai falar: não, ele não é um dos maiores, não, ele é o melhor, é o que a maioria dos flamenguistas falam. E é um dos melhores jogadores da história do futebol aqui do nosso país, e podemos falar que até do mundo, porque o Zico ele tem uma carreira internacional, ele é muito conhecido também fora do país. Porém, o Flamengo, além do Zico,
tem vários outros jogadores que passaram pela história do clube e que a gente pode falar aqui, né? Júnior, Leandro, que são jogadores que atuaram no Flamengo na época em que o Zico estava atuando também. Eles conseguiram conquistar diversos títulos para o Flamengo. Tem Dida, Gabigol, que já é mais recente, Vivinho, Adílio, Leônidas da Silva, Petkovic, Adriano, Nunes, Domingos da Guia, Andrade, Bruno Henrique, que faz parte do elenco atual, Evaristo de Macedo, Romário, Everton Ribeiro, Rondinelli, você tem o Carlinhos, você tem o Arrascaeta, que já é mais recente também, assim como o Gerson, o Diego Ribas, tem também o Júlio César, o Léo Moura, que atuaram num passado recente pelo Flamengo e são reconhecidos, né, pela torcida e pelo aquilo que eles fizeram dentro do clube. Então, galera, trouxe aqui um apanhado, né, um resumão aí da história do Flamengo, falando um pouco do seu surgimento, dos principais títulos que ele conquistou, falamos também um pouco dos principais jogadores que atuaram pelo clube, dando uma ênfase um pouco maior para falar do Zico, que é um dos principais jogadores ou o principal jogador da história do clube. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente vai dar continuidade. Já falamos de Botafogo, hoje falamos do Flamengo. Semana que vem é a vez do Fluminense. Um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até a próxima.